Olá, professor, professora, orientadores do trabalho de conclusão de curso da especialização de gestão em saúde. Eu sou Eniel Santo, professor responsável por esse componente curricular, e no final de fevereiro nós tivemos a oportunidade de fazer uma videoconferência online com os professores orientadores e eu achei por bem gravar esse vídeo com algumas das discussões que nós fizemos para que aqueles que não puderam assistir naquela ocasião possam fazê-lo agora, bem como aqueles que ingressaram no trabalho de orientação após aquele momento. Bem, o formato do TCC adotado nesse curso é um artigo científico. E esse artigo científico ele deve ser elaborado conforme a norma BNT 6022. A norma BNT é bem clara com a estrutura desse artigo científico e nós vamos precisar segui-los. Bem como nós temos a apresentação. A norma da apresentação, a 14724, que é a apresentação de trabalhos acadêmicos, ela tem alguns elementos relacionados com o espaçamento, com as margens, que são os elementos que nós usualmente utilizamos nos trabalhos científicos. Todavia, as normas da BNT não falam sobre número mínimo e número máximo para trabalhos, nesse caso, nesse formato de artigos científicos. Então, juntamente com a coordenação, nós definimos que os trabalhos de TCC de artigos científicos, eles deverão ter entre 12 e 15 páginas, incluindo-se aí as referências. O artigo ele pode ter duas abordagens. Ele pode ser uma revisão integrativa de literatura ou um artigo original. O formato de revisão integrativa de literatura, que é o mais utilizado, na verdade é uma revisão de publicações nacional e internacional, de revistas científicas indexadas, e ela vai trazer isso de uma maneira organizada. Os elementos que tratam da melhoria da gestão, das lacunas de conhecimento, trata-se, na verdade, de uma revisão, conforme o nome próprio diz, uma revisão de literatura. E nós estamos optando aí pela revisão integrativa. No AVA, nós temos um artigo muito interessante, onde ele nos ajuda a perceber como realizar uma revisão integrativa em saúde. Eu sugiro que vocês revisem esse artigo e ele também está disponível para acesso aos estudantes. Os estudantes que utilizarem uma revisão integrativa deverão utilizar um template do modelo para a revisão integrativa. Esse template com os tópicos que essa revisão deve seguir ao longo do artigo também está disponível no AVA. Já os artigos que forem realizados no formato original são artigos que vai discutir e analisar e discutir dados obtidos de forma numa pesquisa de campo, em estudos de casos. E nessa modalidade nós só vamos poder aceitar artigos cujo projeto de pesquisa tenham sido previamente aprovados por um comitê de ética de pesquisa, pois nós precisamos seguir a resolução do Conselho Nacional de Saúde, a 46612, e especificamente a 510 de 2016, que regula essas questões. Nós temos aí um template para o modelo de artigo original, como que deve ser os subtópicos desse artigo, mas eu gostaria simplesmente de frisar que os artigos que forem feitos nesse formato de artigos originais e que os projetos não tenham sido submetidos a um comitê de ética de pesquisa, o artigo será reprovado. Daí a importância de, desde já, nós verificarmos e ficarmos atentos qual é o formato que o estudante vai utilizar. E muito mais importante, se ele utilizar o formato de pesquisa original ou de apresentação, análise e discussão de dados, ele deve também apresentar aí a aprovação, o protocolo de aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa. Nós temos aqui os prazos, que nós trabalharemos ao longo desse componente. Nós dividimos em etapas. A primeira etapa, a postagem se encerra em 11 de março, é a etapa referente à introdução do artigo. Lá nos modelos, nos templates, tem todas as orientações do que deve conter na introdução e os estudantes eles poderão buscar isso dos seus projetos, de outros elementos e trazer aí uma introdução consistente para o artigo. É importante salientar que, além da introdução, eles também deverão postar o projeto para que você, como orientador, possa perceber, entender qual é o objetivo, como que aquele projeto está estruturado. E, além do projeto, então, eles vão ter que postar a introdução, o projeto de pesquisa aprovado e o relatório antiplágio, que é o relatório que eles já estão acostumados a fazer por meio do software CopySpider.
Fiquem atentos, porque nós não podemos aceitar relatórios com índice de similaridade superior a 3%. Na segunda etapa, nós teremos o desenvolvimento do artigo, que é uma etapa um pouco mais extensa. Ela vai demorar por cerca de 1 mês e os estudantes eles vão aí trabalhar com todos aqueles dados que já foram contemplados no projeto e agora vão ser estruturados na forma do desenvolvimento do artigo. E eles terão até 13 de abril para postar a introdução com suas devolutivas mais o desenvolvimento. Falando aí de devolutivas e de desenvolvimento de forma geral, é importante salientar que cada uma dessas etapas, quando os estudantes postarem, nós vamos poder dar as devolutivas daquela etapa correspondente. Talvez, se você desejar, você poderá escrever no próprio texto, digitar no próprio texto e fazer o upload com suas observações. Temos espaço para essas devolutivas no AVA. Você também poderá escrever no AVA, mas o importante, as devolutivas precisam ser feitas. Os estudantes precisam saber se estão no caminho certo ou não. E fiquem atentos para que eles de fato sigam as orientações preconizadas no template. Nós temos aí um prazo de 2 a 3 dias para fazermos essas devolutivas após o seu fechamento. E por fim, nós temos aí a data da conclusão, que eles deverão entregar as conclusões até 25 de maio. E aí nessa última etapa é a introdução corrigida, o desenvolvimento corrigido mais as conclusões, para que o orientador possa fazer algumas observações finais, o aluno corrigir essas orientações, porque a quarta etapa, com o aval positivo do orientador, nós vamos submeter para a avaliação da banca. Repare, nessas primeiras 3 etapas, os orientadores não vão emitir nota, eles vão simplesmente orientar e dizer os caminhos que devem ser tomados. Por isso que a devolutiva ela é importante, para que os estudantes saibam, eles possam ter noção daquilo que estão fazendo, se estão no caminho certo ou não. Porque na quarta etapa, aí sim nós vamos ter uma avaliação de uma banca e eles vão emitir uma nota em que vai qualificar o artigo aprovando ou não para a apresentação do banner, que é a quinta etapa. Na quinta etapa, os alunos apresentarão o banner no polo de EAD. Trata-se de uma apresentação obrigatória, porque na legislação dos cursos de pós-graduação para educação à distância, especificamente cursos de pós-graduação EAD, a apresentação do TCC deve ser presencial. E nós faremos isso por meio da apresentação de banners. Os examinadores. A versão final do TCC ela vai ser avaliada por uma banca examinadora, conforme eu falei. Essa banca será composta pelo próprio orientador e outro docente que pode ser convidado pelo orientador ou então sugerido pela coordenação, entre os professores orientadores do curso. Nós temos aí mais de 50 orientadores, então nós temos uma boa possibilidade de fazermos um avaliar junto o trabalho do outro para emitir os pareceres finais desses artigos. A apresentação presencial do TCC, eu já falei, ela é obrigatória e vai ser realizada por meio da apresentação de banners no polo de EAD. Nós temos um modelo para esses banners, já também está postado Eu abri todas as etapas para que os alunos pudessem ter uma noção do todo. Vamos falar um pouquinho sobre orientação. Nós criamos no AVA alguns espaços de orientação com o orientando, de interação com o orientando. Então, toda mensagem que você fizer, toda comunicação que você fizer com o orientando, é importante que faça isso pelo AVA. Evite enviar mensagem pelos seus e-mails particulares, porque nós não temos como controlar isso. Então, pode acontecer do aluno reclamar que o orientador não lhe está dando retorno, e nós vamos no AVA, não tem nada registrado, porque os retornos estão sendo dados via e-mail particular. Então, registre todas as informações no AVA. Utilize ferramentas que estão disponíveis em todas as etapas, como, por exemplo, o chat. Você pode marcar um chat com seus orientandos, uma videoconferência, fóruns de discussão, para que eles possam ir paulatinamente construindo de acordo com o que é preconizado pela etapa. Quando você fizer, por exemplo, um fórum, lá na hora de selecionar o grupo, quando você selecionar grupo e você coloca o seu nome, seleciona o seu nome, aquele fórum será somente para os seus alunos que estão cadastrados. Então, os grupos estão cadastrados pelos orientadores e vinculados aos orientadores já estão os nomes dos seus respectivos orientandos. Assim, é importante fazermos uma mediação pedagógica ativa com essas atividades com os nossos orientandos. Lembre-se que a maioria dos nossos orientandos sequer elaborou um artigo científico. Outros fizeram monografia e outros nem sabem por onde vai isso. E realmente vão precisar da nossa ajuda. Aí é importante nós minimizarmos o distanciamento transacional.
Porque, repare, o distanciamento geográfico existe, está posto, os alunos estão espalhados aí geograficamente, mas nós não podemos permitir que exista o distanciamento comunicacional, que eles se sintam de forma psíquica, isolados do processo. Como nós fazemos isso? Por meio da nossa presença online, da nossa presença de ensino enquanto orientadores no processo de TCC. E é muito importante aí darmos respostas, né? As normas da UAB, que faz o pagamento das nossas bolsas como orientadores e professores, determinam que as devolutivas devem ser feitas em até 48 horas. E nós precisamos seguir aí as orientações que são emanadas do órgão financiador. A relação orientando-orientador, nós temos aí 5 estudantes por orientador, um número razoável. Eles foram designados pela coordenação de acordo com a proximidade da linha de pesquisa e uma acomodação que precisou ser feita. E aí nós temos um incentivo para que nós possamos conduzir os nossos estudantes para fazer bons artigos científicos e esses artigos poder ser encaminhados, submetidos a revistas científicas indexadas. Vocês mesmos poderão fazer isso ao término do processo. Mas existe uma outra possibilidade. Nós temos a possibilidade de uma publicação de um e-book dos melhores artigos. Então, os melhores artigos que forem apresentados, eles vão ser selecionados e publicados no formato de um livro digital, com ISBN e com tudo mais. E isso será realmente uma grande valia para todos nós. Aqui está o meu e-mail de contato, bem como o meu telefone, que também é o WhatsApp. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que desejarem comentar ou alguma sugestão que gostariam de fazer, fiquem à vontade, eu estou à inteira disposição. Um grande abraço e que tenhamos sucesso nesse processo de orientação.